Olá, sou Daniel Azevedo, professor efetivo da Universidade Estadual do Ceará e venho trazer a partir de agora um curso online gratuito com material para você baixar sem custo algum de preparação para o concurso para a Prefeitura de Fortaleza, concurso que vai selecionar docentes efetivos. Falando rapidamente minha formação, tenho licenciatura, conhecimentos acumulados em especialização na área da educação, mestrado na área do ensino de ciências e matemática e conhecimentos acumulados no doutorado em educação pela UES. Enfim, tenho 9 livros publicados na área de educação e tenho certeza que vou poder colaborar principalmente com as duas temáticas educacionais. Dos 4 temas, 2 são educacionais, um é sobre raciocínio lógico, tenho mestrado na área de ensino de ciências e matemática, e a área que eu vou contar com a colaboração, já estou contando com a colaboração de amigos professores, é a área de língua portuguesa, que eles vão me enviar dicas para que eu possa postar aqui no canal Fábrica de Aulas. Semanalmente vão ser postadas aulas com os respectivos TD para você se preparar. Então acompanha, se inscreve no canal para não estar perdendo nada, tá baixando material, estudar a hora que quiser, revisitar a aula, vai se preparando até o dia da tua prova. E quando chegar a prova e houver a segunda fase, a fase didática, eu vou gravar aulas também, dando dicas de como você preparar da melhor forma a sua aula e como se postar diante da prova didática, que é uma importante fase desse concurso. No mais, é um prazer ter vocês aqui, boa sorte e vamos ter semanalmente de 1 a 2 aulas. Não perca, acompanhe aqui o canal Fábrica de Aulas, que nós vamos ajudar você em sua aprovação. Eu sou Daniel Azevedo, este é o canal Fábrica de Aulas e essa é a nossa primeira aula. Olá, este é o TD da aula 1, de preparação para o concurso de professor efetivo da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Eu sou Daniel Azevedo, professor da UES, e trago aqui o tema Educação Brasileira, temas educacionais e pedagógicos. Vamos lá para a nossa primeira aula do canal Fábrica de Aulas. E desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal para estar acompanhando as aulas, bem como os outros vídeos relacionados que podem ser importantes para você. Na questão 1, ela é muito importante, pois traz, sem sombra de dúvidas, o assunto que mais cai e é mais importante para este concurso e para tantos outros, que é relacionado sobre a história da educação brasileira. Vejamos, na questão 1, que é muito bem elaborada, ela vai trazer os períodos da educação brasileira. E perceba que estes períodos têm total relação com os períodos da história do Brasil. Vamos lá, ler o nosso enunciado. Questão 1 diz o seguinte: a educação brasileira é dividida em períodos. Faça a correspondência correta entre o período e um respectivo acontecimento dessa faixa temporal. Vejamos. Então, nesse primeiro slide é apresentado essa divisão. Daniel, professor Daniel Azevedo, eu preciso saber memorizado todos esses períodos? Sim, você precisa. Não somente o nome, não somente a faixa de anos, existem questões de concurso que vão te cobrar isso, mas também os principais acontecimentos de cada um desses períodos. Parece muito difícil, mas fica a nossa metodologia. Você vai estudar de forma cumulativa. Assistiu essa aula, rever, aprofunda com leitura, rever o vídeo novamente e assim você vai acrescentando conhecimento. Lembrando que nós vamos aprofundar todos os temas aqui apresentados em outras aulas. O primeiro período é o período colonial, que vai de 1549 a 1808. O segundo período é o período da família real no Brasil, que é claro, como o próprio nome diz, foi quando a família real esteve presente no Brasil, trazendo uma mudança, digamos assim, no eixo que gerenciava a educação no Brasil. Este período vai de 1808 a 1822. Perceba que o enunciado da questão, porque nesse primeiro slide trazemos somente o enunciado por enquanto, já te traz uma bagagem teórica muito boa. O C, Império, vai de 1822 a 1889. E o D, Primeira República, 1889 a 1930. A Era Vargas vai de 1930 a 1945. Vejamos, amigos, que agora, na fase de República Populista, ela vai de 46 a 64. E o regime militar, que vai de 64 a 85.
E aí temos o que nós denominamos até o exato momento de retorno da democracia, de 1985 aos tempos atuais. A questão traz 8 acontecimentos que você tem que relacionar, dizer em que etapa eles aconteceram. Então vamos lá. Criação do Jardim Botânico, Museu Real e Biblioteca Real. São acontecimentos que aconteceram exatamente na vinda da família real no Brasil. Ou seja, o número 1 você vai relacionar com a letra B, que é exatamente a vinda da família real no Brasil. A família real, especialmente Dom João, ele tinha uma visão mais holística, uma visão de trazer cultura aqui para o território brasileiro. Segundo acontecimento, acordos MEC Estados Unidos para o ensino tecnicista e criação do movimento brasileiro de alfabetização. O segundo acontecimento está relacionado com o período do regime militar. A ideia é exatamente de valorizar que os alunos tivessem ensino técnico. Isso foi, acima de tudo, no regime militar. E olha o detalhe, por uma influência externa dos Estados Unidos, que queria, de alguma forma, então, uma massa de mão de obra aqui no Brasil para suas finalidades. Ou seja, número 2, você relacionando com a letra G. Terceiro acontecimento. É fundado o SENAI. Quem é que não conhece o SENAI? Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que existe até hoje, né? Pois bem, o SENAI, ele foi criado relacionando com a letra E, que é na Era Vargas. Na Era Vargas nós tivemos, então, o advento do SENAI, que perdura existindo até hoje, fundamental para capacitação, para a promoção de cursos, principalmente na área industrial. Quarto acontecimento. O quarto acontecimento vai versar, de início, o Ratio Studiorum orientava a educação e depois as cartas régias. O quarto acontecimento, ele é relacionado com o período colonial. Porque no período colonial, como esse enunciado diz, de início, o Brasil, a educação era gerenciada pelos jesuítas. E os jesuítas eram guiados pelos Ratio Studiorum, que era um conjunto de normas pedagógicas da Companhia de Jesus que eles deviam usar para, no caso, fazer o catecismo dos índios, principalmente para mesclar com a cultura local a fé cristã. E detalhe que chegou um tempo, então, que o rei resolveu fazer a cisão, cortar laços com a Companhia de Jesus e tornar as normas reais bem mais fortes. E aí abandonou-se o Ratio Studiorum para que a educação no Brasil fosse regida pelas cartas régias, ou cartas do rei, né? Pois bem, então, letra A, você relacionar ao número 4. O quinto acontecimento foi fundada a primeira escola de formação de professores, escola normal. O quinto acontecimento você vai relacionar com o período C, que é o período de Império. É no período de Império, que vai de 1822 a 1889, que surgem as famosas escolas normais, que eram dedicadas exclusivamente para formar professores. E o curioso é que, naquela época, quem acabou pegando essa função da educação, principalmente a primária, foram as mulheres. Elas encontraram uma forma de inserção no mercado de trabalho que permitiu com que elas pudessem exercer a profissão, aprender a exercer a profissão. E elas ganharam, então, esse papel na sociedade através do advento da escola normal. Então, na sequência, nós temos que o 5 está relacionado com a letra D. Letra C, desculpa. Letra C. O 5 está relacionado com a letra C, que é o período de Império. Sexto acontecimento foi criado o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. No caso, o SAEB, que persiste e perdura até os dias de hoje, ele então foi criado, como está já marcado aí, eu vou sempre trazer assim já marcado, para que você tenha facilidade, com a letra H. Letra H é o retorno da democracia, então é dos acontecimentos mais atuais.
A ideia é de que você avaliando as instituições, o desempenho dos alunos e dos professores, você tenha condições de definir políticas públicas. O SAEB veio muito com esse propósito e é característica dos tempos atuais, do retorno da democracia. Então, o sexto acontecimento você relaciona com o retorno da democracia. Vejamos agora o sétimo acontecimento. Surgiu o sistema seriado e a escola nova. Nesse caso, o sétimo acontecimento aconteceu exatamente na Primeira República. Na Primeira República é que passou a existir o que nós conhecemos como primeira série, segunda série, terceira série, que hoje em dia se usa mais a denominação primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, sexto ano, e aí vai, que divide a nossa educação básica no Brasil. Na sequência, o oitavo acontecimento, instituída gratuidade para o ensino primário e primeiras experiências de Paulo Freire com seu método de alfabetização. Lembrar que Paulo Freire tinha um método de alfabetização voltado para adultos, que ganhou fama internacional. E neste caso, o método de Paulo Freire, ele foi, então, característica do período exatamente da República Populista. Ele foi desenvolvido e trilhado neste período. Resposta, portanto, da primeira questão, item B, com essas ligações que nós explicamos uma a uma. Vamos agora para a segunda questão. Partindo das concepções sobre tendências pedagógicas, analisa as afirmativas abaixo. Então ele quer as corretas. Vamos lá. Primeira, na tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos, o professor é visto como mediador do processo ensino-aprendizagem. Verdadeiro. Na chamada tendência pedagógica crítico-social, o professor, ao invés de ser aquele que vai estar jogando conhecimento para os alunos apenas, ele vai estar mediando a aprendizagem, fazendo atividades que vão colocar o aluno para pensar, para enxergar a realidade, a situação que os alunos vivem. Então, o professor é um mediador verdadeiro, primeira questão, melhor, segunda questão, primeiro enunciado verdadeiro. Segundo enunciado, a tendência pedagógica tecnicista é articulada ao sistema produtivo, com o objetivo de aperfeiçoamento do sistema capitalista, ao qual provê a formação de indivíduos para o mercado de trabalho de acordo com as exigências da sociedade industrial e tecnológica. Também verdadeiro, porque no caso, a tendência pedagógica tecnicista, como o próprio nome diz, não é uma pegadinha, realmente tecnicista tem a ver com técnica, prepara as pessoas para serem uma espécie de técnicos que vão realizar um determinado movimento, uma determinada atividade fixa. Ele não vai refletir sobre o que está fazendo, como quer assim o mercado capitalista, o mercado de trabalho. Então, segunda frase, também verdadeira. Terceira frase. Para a concepção progressista libertária, o importante não é a transmissão de conteúdos específicos, mas a nova forma de relação com a experiência vivida. A terceira é falsa pelo seguinte, a transmissão de conteúdos é importante sim para a libertária. Agora, uma transmissão com a participação do aluno, uma transmissão de conteúdos que sejam relevantes para que ele enxergue a sua situação de dominado, para que ele mude a sua realidade. Mas transmitir o conteúdo é importante, mas de uma forma que o aluno seja também agente ativo. Mas essa transmissão ela é importante e versa exatamente para uma transformação da realidade. Então a terceira frase é falsa, porque diz que a transmissão não é importante, mas ela é. E a questão não é nem a forma de relação com a experiência vivida. A questão é trazer experiências diferentes também. Ao invés do aluno ficar simplesmente sentado em sala de aula, mas trazer experiências vividas mais participativas. Quarta frase. Para a concepção liberal renovada progressista, o processo de aquisição do saber é mais importante que o saber propriamente dito. Verdadeiro. Então, para a concepção liberal renovada progressista, a aquisição de saber é mais importante. Ou seja, para essa concepção, se você sabe correr atrás do conhecimento, é mais importante do que aquele conhecimento que muitas vezes se esquece. Então, sobre as tendências pedagógicas, temos certas frases 1, 2 e 4. Vamos lá para a nossa terceira questão, sem mais delongas.
De acordo com Libânio, um dos autores mais famosos na ciência educacional, o projeto político-pedagógico, também conhecido como PPP, é o documento que detalha objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino, de propósitos e expectativas da comunidade escolar, análises afirmativas a seguir e assinalar a alternativa correta. Bom, para ir direto ao ponto, né, quando se fala em PPP, as escolas elas têm que elaborar esse documento, que é o chamado Projeto Político Pedagógico, ao início do ano, e atualizando o mesmo para ele estar de acordo com o que a comunidade espera. Comunidade essa que é a comunidade do entorno da escola, que é os professores, que são os alunos, que são os funcionários, todos estes estão sujeitos da educação. E aí, no caso, o correto é o C. O PPP deve envolver a comunidade escolar, contemplar o diagnóstico da realidade, favorecer o diálogo e a cooperação. Ou seja, eu não posso ter um PPP que não entenda que a minha escola, por exemplo, é localizada numa comunidade humilde. Então, o PPP ele tem que dialogar, ele tem que entender aquela realidade e dialogar com os sujeitos que participam da mesma. Então, terceira questão, item C. Quarta questão. A metodologia de ensino é uma parte crucial para o bom relacionamento com os alunos e para mantê-los atentos e interessados. Sendo assim, a metodologia deve ser... Vamos lá. Então, metodologias, quando você prepara uma aula, você tem que fazer o quê? Vamos confessar, né? Você quer seu aluno focado no que você está trabalhando naquela aula. E eu não estou dizendo focado no que você está dizendo, porque às vezes você passa uma atividade e os alunos vão fazer em equipe, sozinhos, mas focado no objetivo da aula, que é a aprendizagem. Então, sendo assim, a metodologia ela deve ser pensada para manter o aluno focado e alcançar o objetivo. O objetivo para aquele determinado conteúdo, aquele conhecimento, para aquela determinada habilidade ou competência. Muito bem? Então, quarta questão, item A. Quinta questão. A contribuição de Vygotsky, um dos autores mais conhecidos da ciência educacional, que versava exatamente sobre a importância de aprender em sociedade. Vygotsky detalhou e defendia que nós aprendemos no convívio com os outros. E aí ele vai trazer alguns conceitos que a gente vai trazer mais para frente em outras questões, como zona de desenvolvimento real, que é aquilo que a criança consegue fazer sozinha, e zona de desenvolvimento proximal, que ela consegue fazer com o auxílio de alguém. E a aprendizagem vai trabalhar com isso, para que ela consiga saber passar do que ela consegue fazer sozinha para algo mais complexo que ela só conseguiria fazer acompanhada. Então, Vygotsky acreditava que, ora, se uma criança, uma pessoa interage com outra, a aprendizagem é favorecida. Então, era uma teoria que era muito social, porque fala exatamente da importância da aprendizagem conjunta. Vamos lá. Então, é essencial para a compreensão do desenvolvimento humano. Sobre as suas teorias está incorreta a alternativa. Vamos ler todas, para ver as 4 corretas e entender porque é que uma delas está incorreta. Primeira frase. O autor é uma grande referência para fundamentar a valorização do aspecto interativo entre pessoas e relações sociais, como condição essencial para o desenvolvimento humano. Verdadeiro. Então, falar interações sociais e aprendizagem é lembrar de Vygotsky. Vamos pular para o C. Para ele, a base do desenvolvimento de linguagem é mais social e cultural do que individual e biológica, o que não significa a negação das duas últimas dimensões. Verdadeiro. Então, ele defendia realmente que a linguagem é muito social, cultural, mas, claro, tinha sua importância biológica também, tinha seus fatores biológicos. Ninguém vai negar que alguém que geneticamente é para ser mudo, se a sociedade quiser, ele vai falar, não é bem assim, existem fatores biológicos ali presentes. Eu que o digo, né, que sou da área biológica, embora tenha trilhado depois os caminhos mais das ciências educacionais. Item C. Então, item C está correto. Item D. Da aprendizagem ocorre gradualmente desde a infância.
em um processo constante de desenvolvimento. Verdadeiro. Vygotsky acreditava que a aprendizagem ela é constante e vai evoluindo ao longo dos anos. E o item é: a aprendizagem baseada na interação não poderia ser diferente com crianças com deficiência. Eu vou ler aqui no outro prompt, no outro computador, que acabou cobrindo aqui a minha imagem. Na quinta questão, a aprendizagem não poderia ser diferente nas crianças com deficiência. Elas não poderiam, portanto, crescer isoladas das outras, tal como ocorreria de regra na época de vida do autor. E o Vygotsky tinha uma fala sensacional que crianças com deficiência eles tinham que defendia que elas tinham que interagir com outras sem deficiência e isso favorecer a aprendizagem delas verdadeira. E olha que atualmente está tendo um movimento que querer quebrar essa lógica, que é um absurdo. Crianças com deficiências, com dificuldades, têm que conviver com as demais. Ambas saem ganhando nesse processo. E o que a letra B então é falsa? Letra B fala o seguinte: ela afirma a possibilidade de produção de conhecimento de forma espontânea, isolada da interação com outros para aprendizagem. Então, para Vygotsky isso não existia. De você aprender sozinho, totalmente. Não estou dizendo, eu vou estudar para a prova aqui sozinho. Não estou dizendo isso. Eu estou pegando assim, um cerne da sua aprendizagem acontecer sozinho, você aprender a ler sem nunca ninguém ter mostrado uma letra, nem nada, nem você ter assistido um vídeo que é uma produção humana, sem você ter interagido com a sociedade. Vygotsky não acreditava nisso. De fato, o item B é falso porque fala que a aprendizagem podia acontecer isolada, e Vygotsky nunca disse isso. Vamos para a sexta, sobre outro famosíssimo teórico da educação chamado Piaget, que era biólogo, que era também psicólogo, e fez uma teoria fundamental sobre o desenvolvimento humano, falando sobre as etapas de desenvolvimento humano, que nós vamos ver mais detalhes mais para frente. Então, para a teoria de Piaget, o crescimento cognitivo da criança se dá por assimilação e acomodação. O indivíduo constrói esquemas de assimilação mentais para abordar a realidade. Nesse sentido, é incorreto afirmar que... Por que o A está incorreto? A teoria de Piaget é uma teoria de aprendizagem, não uma teoria de desenvolvimento mental. Está errado por consequência disso. A teoria de Piaget é uma teoria da aprendizagem, ela fala sobre como os seres humanos aprendem, principalmente nos anos iniciais, e uma teoria também de desenvolvimento mental, porque fala como a mente do ser humano se desenvolve. Primeiro com a capacidade limitada, mas aí vai tendo interação com o meio, com objetos, vai se desafiando, vai passar por um processo de dificuldade com essa interação, mas vai superá-las e vai se acomodar e formar novas habilidades. O B está correto, vamos ler o item B. É através das acomodações que, por sua vez, levam à construção de novos esquemas de assimilação, que se dá o desenvolvimento cognitivo. Se um meio não apresenta problemas, dificuldades, a atividade da mente é apenas de assimilação. Porém, diante deles, ele se reestrutura, a acomodação e se desenvolve. Verdadeiro. A questão é que o meio ele tem que apresentar desafios. É isso que Piaget defendia, para que o ser humano, então, sofresse uma pequena desordem, assimilasse e se acomodasse com um novo saber e uma nova habilidade. Item C. A acomodação, por ser uma reestruturação da assimilação, não se configura sem assimilação. O equilíbrio entre assimilação e acomodação é adaptação à situação. Verdadeiro, de acordo com o que a gente estava conversando. Item D. A estrutura cognitiva do indivíduo é um complexo esquema de assimilação. Vou aqui passar para outro prompt também, para poder ler, porque a minha imagem está em cima. A estrutura cognitiva do indivíduo é um complexo de esquemas de assimilação que, segundo Piaget, tende a organizar-se segundo os modelos matemáticos de grupo e rede. Verdadeiro. Ok? Então, assim, temos o básico da teoria de Piaget, mas vamos abordar futuramente em outros TDs. Sétima questão. A sétima fala sobre as emoções. Existe uma teoria que fala e destaca a importância das emoções para a aprendizagem e o conhecimento humano. As emoções consistem essencialmente em sistemas de atitudes que respondem a uma determinada espécie de situação. Entre as atitudes emocionais de sujeitos que se encontram no mesmo campo de percepção e de ação, institui-se muito primitivamente uma espécie de consonância, de acordo ou de oposição. O contrário das emoções é um fato comprovado
frequentemente. Analisando as ideias principais desse trecho, podemos afirmar que esse autor é o autor, o teórico que destacou a importância das emoções para a aprendizagem, para o nosso interesse de querer aprender ou não. Quem nunca teve mais vontade de aprender porque tinha um professor que você admirava, tinha simpatia? A emoção favorecendo a tua aprendizagem ou também o contrário? Você não simpatizava com o professor ou professora, o que dificultou a tua aprendizagem? Quem destacava a emoção para a aprendizagem foi Valon, e tem a 7ª questão, e tem A de aprovados no concurso da Prefeitura de Fortaleza. Questão 8. Como se sabe, a avaliação envolve um processo maior que lançar notas, quantificar erros e acertos. Assinala a alternativa que acrescenta corretamente o nome da concepção de ensino e aprendizagem que compreende o conhecimento como algo quantificável. E aí, a alternativa que traz essa concepção de conhecimento como algo quantificável é o processo chamado classificatório, que é usado em várias situações, como, por exemplo, você tem um vestibular, você está avaliando, tem que dizer quem é o primeiro, segundo, terceiro. Processo classificatório esse que vai, de fato, quantificar erros e acertos. A avaliação que vai trabalhar com esse aspecto, focando nisso, é o processo classificatório, que aí está marcado como item D. A nona questão vai versar sobre a fantástica teoria, uma das que eu mais simpatizo, que eu acho que deve ser muito mais trabalhada nas escolas, que é a famosa conhecida teoria de Gardner sobre as inteligências múltiplas. Então eu trouxe algumas delas, não trouxe todas, para não ficar tão complexo em uma questão só. Mas vejamos. Então, para Gardner, ele quebrava aquela ideia que perdurava até uns dias não tão distantes, de que o ser humano era inteligente quando ele pensava logicamente. E desde que ele veio com um insight bem interessante, chamar outras habilidades de inteligências, como por exemplo a corporal, a pessoa saber usar o corpo para se expressar, ou a pessoa ter a habilidade de controle emocional, é uma inteligência também, ou a habilidade de saber lidar com o próximo, entender a dor do próximo, saber confortar o próximo, também é uma inteligência, também é uma habilidade. Vejamos. Então, aqui na sequência, tem a coluna 1, que tem a inteligência lógica, a 2, corporal, a 3, espacial, a 4, intrapessoal e a 5ª, interpessoal. E na coluna 2, as habilidades. Vejamos. Na coluna 2, vamos preencher. Pessoas que possuem facilidade para conclusões baseadas na razão. Então, de fato, é a lógica. Pessoas que têm facilidade para tomar decisões baseadas naquilo que realmente segue todo um critério de lógica. Pessoas que têm uma boa inteligência lógica desenvolvida. Então, começa com o número 1. Na sequência, tem a capacidade de se autoconhecerem, tomando atitudes capazes de melhorar a vida com base nestes conhecimentos. É a inteligência intrapessoal. Tem pessoas que têm um domínio tão grande das suas habilidades, de saber qual o seu potencial, que não fica triste facilmente, que consegue controlar suas emoções. São pessoas que têm uma inteligência intrapessoal bem desenvolvida. E com certeza você também conhece o oposto. Pessoas que são inteligentes para resolver cálculos, para serem criativas, mas que não sabem trabalhar as emoções porque não tem uma inteligência intrapessoal bem desenvolvida. Então, na sequência, temos 1 e 4. Embaixo, presentes em dançarinos famosos e campeões de ginástica olímpica. Vai ser o número 2, a inteligência corporal. Pessoas que usam o corpo com inteligência. E eu confesso que eu não tenho muito dessa inteligência, mas muitas pessoas são simplesmente geniais nesse tipo de inteligência que Gardner valoriza. Imagine se as escolas fossem focadas em trabalhar em cada um dos nossos estudantes as habilidades deles. Todo mundo não é só uma inteligência. Você poderia desenvolver mais sua inteligência corporal, desenvolver mais sua inteligência intrapessoal, desenvolver mais sua capacidade lógica. E às vezes as escolas estão mais preocupadas somente com o desenvolvimento da inteligência lógica, ou mesmo a simples memorização, que ainda é pior que isso. Poderia ser um novo caminho educacional. Mas vamos lá.
Na sequência, costumam ser ótimos líderes e atuam facilmente em trabalhos em equipe. São pessoas que têm a inteligência interpessoal bem desenvolvida. Número 5. E, por fim, interpretam e reconhecem fenômenos que envolvem movimentos e posicionamentos de objetos. É o número 3, espacial. Pessoas que têm uma localização espacial, que sabem, por exemplo, um design de interiores, perceber onde as coisas seriam melhor colocadas, tem uma visão do espaço que o cerca. Veja aí que o conceito então de inteligência é muito ampliado com a teoria das inteligências múltiplas desenvolvidas por Howard Gardner. Vamos para a nossa última questão do TD de hoje, da nossa primeira aula. Lembrando, nos acompanhe durante toda semana. Vai ter uma ou duas aulas sendo postadas para você se preparar para o concurso da Prefeitura de Fortaleza. E nos comentários abaixo, aqui no YouTube, na descrição do vídeo, você vai ter o link para baixar o TD. 10ª questão, falando sobre os famosos parâmetros curriculares nacionais. Os parâmetros curriculares nacionais, PCNs, para o ensino fundamental, apresentam algumas orientações para a avaliação. Analise as afirmações a seguir. Aí são 5 afirmações, marca a opção que apresenta as alternativas corretas. Então, quais são as orientações para avaliação que os PCNs deram, né? E aí, a primeira, registro de atividades de escrita e leitura. Não, o PCN não está preocupado que o professor esteja ocupado em registrar o que é que o aluno está escrevendo, o que é que ele está lendo, em registrar simplesmente. Não, não é uma orientação dos PCNs, não. A segunda, observação sistemática. Sim, isso aí é verdadeiro. Os PCNs, eles falam sobre uma observação sistemática. O aluno tem que ser observado na sua rotina, na sua evolução, nas suas dificuldades, nas suas facilidades. O 3, divulgação dos objetivos dos programas das disciplinas para as famílias. Não é orientação dos PCNs. Não se acreditava que divulgar o detalhamento dos objetivos das disciplinas para famílias que muitas vezes não tinham nenhum conhecimento pedagógico, isso não teria muito sentido. 4. Análise das produções dos alunos. Verdadeiro. Era a ferramenta. Então, você analisar as produções, nem registrar como está no primeiro. O objetivo não é registrar o que o aluno está fazendo, mas acima de tudo analisar o que o aluno fez. Isso é importante. Então, nós já temos como verdadeiros sugestões de avaliação do PCN, a observação sistemática, a análise das produções dos alunos e o 5º também, atividades específicas para avaliação. De fato, os PCNs recomendam que tem que ter uma avaliação com momentos específicos. Ok, gente? Então, 10ª questão, entender. Obrigado, essa foi a nossa primeira aula. Se inscreva no canal para estar acompanhando. Divulgue, baixe o TD, reassista o vídeo quantas vezes forem precisas até a data do concurso. Quanto mais você rever, mais você aprende e aí você vai ter maior chance de êxito. Lembrar que vamos abordar todos os grandes temas tratados no edital da Prefeitura de Fortaleza. Obrigado, gente. Sou Daniel Azevedo. Este é o canal Fábrica de Aulas. Solta a vinheta.